Olá a todos do canal Hélices de Madeira. Para quem não me conhece, meu nome é Newton, né? O pessoal muitos aí me tratam como Davi, que é pelo sobrenome. E eu quero falar agora sobre muitas dúvidas que está tendo sobre como desenhar uma hélice, como você chegar na conclusão do formato dela. Então, eu quero partir aqui do princípio da hélice que eu venho fazendo no canal, tá? Vou terminar ela por esses dias, vou filmar para que vocês relembrem e acompanhem. Então tá aqui, ó. É uma cimitarra, né? De madeira, passo fixo, tá vendo? Um perfil em curva, né? Que é cimitarra. Tá vendo? Ó, particularmente, eu gosto muito desse desenho de hélice. Por quê? Tá aqui a chapelona que eu fiz para fazer ela, tá? Olha. Tá vendo? Para riscar, né? Por que eu gosto desse desenho? Porque ele tem, pelo bordo de ataque ser arredondado, ele corta as moléculas do ar de forma gradativa. Então fica uma hélice com menos arrasto. Ela fica um pouco mais silenciosa. Menos ruído, menos arrasto. Resumo, você obtém mais resultado aerodinâmico dela, tá? Então é isso que é a ideia de chegar, né? Nesse ponto, tá? E eu tenho aqui uma outra, que é maior, que eu fiz esses dias aí, né? Olha, tá vendo? Por que a furação central? Porque eu passo um pino aqui e giro ela para os dois lados ficarem idênticos, tá? Tanto no recorte como na espessura do perfil, que eu sugiro para que pegue no Google o perfil NACA. Eu considero mais adequado para hélice. No meu caso, com os anos, né, de dedicação, eu desenvolvo o meu próprio perfil. Eu não procuro saber com qual ele vai ficar parecido, né, ou vai se assemelhar, tá? Então, eu desenvolvo o meu perfil aqui, olha, tá? Tanto a espessura como a largura dele. Então, esse aqui é um modelo de uma hélice de paramotor. Por aí você vai observar aqui, olha. Por que ele tem um ângulo mais acentuado em um determinado espaço? Que é para ele sugar o ar quente do motor. Porque os motores usados nos paramotores, por problema de leveza, então ele não tem um sistema de ventoinha, nada. Quem puxa o ar quente dele é a hélice. Principalmente porque o piloto está na frente do vento relativo. Então o motor acaba aquecendo, né? Até em exagero, entendeu? Então no caso é feito isso aqui. Numa hélice importada aí o pessoal aumenta o ângulo da pá, assim, dá uma torção maior. Mas só que esteticamente eu não vejo muita beleza nela não, tá? Então aqui, olha, só que aqui por ser de madeira, né? E eu tenho essa pá, que eu fiz, é um modelo de madeira, da qual foi tirado medição por laser, passado todos os desenhos por SolidWorks e usinado em aço todo o ferramental de laminação dessa pá, que deu no resultado que é isso aqui, olha. Tá vendo? Aqui já é a primeira hélice que nós vamos estar lançando no mercado em breve, através da empresa que nós fundamos, né? Que é Ace Aero Propellers. Foi sugerido o nome em inglês, né? Porque a pretensão é realmente exportar e tem campo para isso, tá?
esse recorte que vocês observam aqui, olha, onde vai a blindagem, tá vendo? Vem até aqui atrás, olha. Uma blindagem que nós desenvolvemos, que é muito resistente, resiste a abrasões, aumenta em 60 a 65% a vida útil da pá, da hélice, né, no caso. Então tá aqui, olha, é um cubo. Esse modelo aqui é metálico, mas nós já desenvolvemos um sistema, o desenho é igual, tá? Só que nós que produzimos as partes internas, que é tudo em carbono, tá? Então aí vocês veem, o desenho é isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o primeiro protótipo que foi, laminado, né? Para melhoria do ferramental, tá? Ó. Então tá aqui. E a cor é opcional, aí vem logomarca, vem emblema, vem pintura nas pontas, né? Já sai tudo pronto já, tá? Então tá aqui. Agora, como você chega para dar o primeiro passo no teu projeto de hélice? Você vai ver o espaço disponível no seu equipamento. Se a hélice é na frente, vê a altura do chão, tá? Uma altura segura, normalmente aí uns 30 centímetros no máximo, né, do chão, porque puxa muito capim, pedrisco, né? Então você vai determinar o comprimento da sua hélice, que é o diâmetro dela. Baseado nisso, você tendo o diâmetro da sua hélice, que é do centro até na ponta, você vai saber, pegando a rotação da tua caixa de redução ou do teu eixo do motor direto, não sei qual o teu projeto, tá? E você vai ver a RPM dele, a rotação do motor. Baseado nisso, você vai ver qual a velocidade da hélice, qual a velocidade que ela vai atingir, principalmente na ponta. Por quê? Porque aí você pode modificar a tua caixa de redução ou o comprimento da hélice dependendo da rotação do motor, porque a ponta não pode ultrapassar, em hipótese alguma, 2/3 da velocidade do som. Se a ponta passar de 2/3 da velocidade do som, o perfil aerodinâmico vai perder o efeito, vai entrar em stall de velocidade. Esse perfil vai ser estragado. O ar vai formar um turbilhonamento aqui e ele cola na pá até um determinado ponto, fazendo com que a pá perca o empuxo. Então a tua hélice vai se tornar ineficiente. E isso é perigoso. Se você tiver numa razão ali de decolagem, uma razão de subida, o motor começa a fazer um barulho característico, sabe? Começa a vibrar. Por quê? Porque o ar, formando aquela turbulência, ele bate aqui, solta, bate, solta. Aquelas moléculas de ar da qual ele está avançando, viram um rebu ali. E você perde o empuxo. Aí o que você tem que fazer? Tira a potência e recomeça vagarosamente a acelerar de novo. Só que aí você pode não ter mais altura para fazer esse procedimento. Você vai ter que pousar lá na cabeceira da pista. E se tiver obstáculo, qualquer coisa, você vai quebrar o equipamento, você vai se machucar. Então não é o ideal para o esporte, óbvio, né? Então, nunca ultrapassar 2/3 da velocidade do som. Isso cabe para qualquer hélice. Não importa se é para aeromodelo, se são aviões grandes, pequenos, se é um papavento, se é um gerador eólico, tá? Nenhuma hélice pode ultrapassar 2/3 da velocidade do som, porque aí entra em choque de realidade, né?
A aerodinâmica não vai funcionar de acordo, tá? Então aí você vai saber qual o comprimento da sua hélice, qual o diâmetro dela, para você partir para o seguinte passo, que é o quê? Você vai ter que ver quanto o teu equipamento pesa, quanto o teu motor tem de potência em HP, quanto ele vai oferecer de resistência para a tua hélice. Aí você vai ter que determinar, dimensionar a madeira, tá? Para existir aqui, olha, toda uma resistência mecânica. Aí entra a física, né? Porque se não tiver uma resistência mecânica, a hélice vai quebrar. Você tem que saber escolher a madeira também, que em outros vídeos eu já falo bastante sobre isso, tá? Então, você determinou a altura do cubo em função do quê? Do ângulo que você vai ter aqui, olha. Tá vendo esse ângulo? Que é um ângulo maior que você vai achar para iniciar a tua hélice. Depois você vai fazendo o desbaste, né? Com alteração de ângulo até chegar na ponta com um ângulo menor. E esse ângulo, na nossa apostila, que você pode adquirir pelo e-mail que vai estar na descrição, ela dá uma excelente base para você chegar nesses cálculos. Inclusive lá tem a tabela, tem um monte de informações técnicas ali, que é muito importante, tá? E adquirindo essa apostila, você vai estar ajudando o canal a ser mantido. Porque não é só o canal, não é só o pouco que eu falo aqui que resolve o problema, tá? Quando a pessoa adquire a apostila, normalmente, ela vai começar a pedir informação. Então, eu dou toda uma assessoria dentro do meu limite para as pessoas se inteirar melhor do que a apostila está dizendo, para que ela tenha um conhecimento mais amplo. E você não vai achar o que eu falo nesse canal na literatura, na física, na aerodinâmica, não tem. Vocês podem procurar. Talvez você vai achar um livro muito antigo, na Alemanha, por exemplo, tem um livro dessa grossura assim, ó, que é só cálculos, que você endoida com aquilo, tá? Então, você vai desistir no começo. Voltando aqui. Lá então tem, na apostila, toda a orientação matemática ali para você, simplificada, tá? Isso que é importante, baseada no meu trabalho, no trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo de todos esses anos da minha vida, dedicando em hélice de madeira, feita à mão, inclusive. A primeira e única indústria homologada no Brasil até hoje. Para fabricação de hélice, eu fabricava até 240 HP. Então, foi homologada pelo CTA e DAC. Depois caducou tudo, porque eu parei. Porém, o know-how está lá. Fizeram todo o processo de homologação em cima do meu know-how. Tudo que eu forneci durante 6 anos e meio para os engenheiros do ITA, lá no CTA, que quase me deixaram louco, né, seu Galhardi? Engenheiro Galhardi, doutor Ivan Tenório Cordeiro, que se tornaram amigos, né? E acompanharam muito meus trabalhos depois da homologação, né? Então é isso, pessoal. Você determinou o comprimento da pá, determinou o ângulo aqui, ó, do primeiro ângulo aqui na raiz, né? Primeiro ângulo é o passo máximo que você pode obter aqui. Por que máximo? Porque é para ele ajudar na refrigeração do motor. E aqui até o raio 20, que aqui, olha, não tem muito efeito aerodinâmico. É mais mesmo, ele atua na refrigeração do motor, tá? E seria assim em torno de 60% na refrigeração e o restante 40% no empuxo. Então é pouco, tá? Então você coloca o máximo de raio aqui no começo, de ângulo, quer dizer, desculpa,
máximo de ângulo aqui, ó. E aí então você vai desenhar a pá, que lá na apostila eu ensino, você vai desenhar a pá, aqui no sentido de topo, né? Você jogou ali o primeiro ângulo, aí você vai partir para o segundo ângulo e vai decrescendo ele na medida que vai indo para a ponta. Eu costumo até desenhar em cores. Eu faço, por exemplo, azul, preto e vermelho. Depois de novo, azul, preto e vermelho. Então vou remontando os desenhos para que eu veja a progressão de ângulo ali na pá. Tá? E você definindo o passo, que é o quê? É o que a hélice vai avançar em um giro completo. Então a pá faz isso aqui, olha. Ela vai girar até chegar aqui de novo. Quanto ela avançou, considerando se fosse um meio maciço, tá? Então você pega aqui esse ângulo e ele vai fazer um helicoidal e vai te mostrar quanto que ela avançou, teoricamente, matematicamente. Por quê? Porque na prática, na operação, no motor e na aeronave, ela não vai avançar o que ela avança no cálculo. Ela vai patinar no ar. Maneira de se dizer, a impressão que se dá, porque na verdade ela comprime a molécula do ar para se propulsionar para frente, tá? Então ela vai se lançar em movimento, comprimindo a molécula do ar. Aí essa diferença que ela deixa de avançar, ela vai girar muito mais para avançar aquilo que ela avança teoricamente. Essa diferença nós denominamos de recuo. É o que a hélice deixa de avançar. Aí observa uma coisa importante. Quanto menor o recuo, melhor o rendimento. Então no cálculo de hélice, no projeto, a gente tem que se preocupar mais com o recuo do que o que ela vai avançar. Tá? Porque eu eliminando o recuo, eu estou ganhando avanço. É que nem isso aqui, olha. Se eu estou eliminando o arrasto, eu estou ganhando o quê? Potência. Vai me sobrar potência para que eu coloque uma hélice até de um diâmetro maior. Que é nesse caso. A cimitarra, se você medir aqui do centro até na ponta dela, vamos supor que aqui está dando 1 metro. Se você fizer ela reta, esticada, ela vai dar 1,2 m, 1,2 m. Depende da curva, né? Então, percebe que você tem uma hélice maior num raio menor. Entendeu? Por quê? Porque você curvou ela. Mesma coisa eu colocar a mão aqui, ó. Se eu curvar meu braço, olha lá, olha lá. Ó a distância que vai diminuir. É isso aí, ó. Tá vendo? Ó? Então, essa distância que diminuiu, você pode trabalhar com uma pá ainda maior. Sem que a velocidade da ponta, que é a velocidade periférica, extrapole os 2/3 da velocidade do som. Olha que bacana. Então, você tem uma hélice de diâmetro maior num círculo de empuxo menor. Uma vantagem. Então é isso. Aí você definiu toda a angulação calculando passo, porque na verdade ela tem que avançar todas essas seções no mesmo momento. Não justifica você colocar um ângulo aqui, ó, que ele vai avançar menos do que aqui, ou mais. Ela tem que avançar por igual todas as seções. A pá toda tem que avançar por igual. Caso contrário, você vai gerar arrasto induzido. Você vai induzir um arrasto violento nas seções,
Porque uma vai ficar brigando com a outra, não tem lógica. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro lado, entendeu? Então, não justifica. E esse erro, você observa, tem hélices importadas. Ela não tem um passo constante. Sabe aquela harmonia de ângulo que avança bonitinho, por igual? Não. A maioria não. Eles sacrificam ela, sabe? Pode pegar qualquer hélice e medir, fazer o cálculo. Isso aí eu boto minha mão no fogo. Dificilmente vocês vão achar uma hélice que tem um passo constante. E isso aí é questão de capricho e de conhecer isso aí. Porque tem gente que não conhece nem o princípio do balanceamento, né? Da calagem da hélice na aeronave. Põe lá de qualquer jeito lá, o parafuso que vai usar também não está nem aí. Põe parafuso de casa de ferragem, entendeu? Depois que cai e machuca, vai coitado. Coitado nada, ele sabia o risco que estava correndo. E se você vai partir para um esporte mais radical, você tem que se informar, você tem que aprender. Não é na louca. Já foi o tempo, né? Meu tempo também já foi da louca. Então, meus amigos, é isso. Agora, a largura do perfil, que a gente chama de corda, a corda do perfil, e a altura do perfil, elas têm que ser compatíveis. Cada perfil, aqui ó, cada perfil aerodinâmico, por aqui assim, acho que vai dar para... ele tem que ter um desenho compatível com a velocidade que ele vai operar. E lá no Google, pegar o perfil NACA, ele vai te dizer mais ou menos o perfil que você tem que usar para aquela velocidade, tá? E a largura da pá é mais ou menos proporcional à largura de asa. Você vê uma asa bem larga, corda larga, é uma asa que vai voar mais lento. E uma asa de planador, por exemplo, que voa rápido, ela é mais estreitinha, uma asinha estreita, porém mais longa. Por que mais longa? Porque é para te dar uma área alar, uma área de carga, para poder te sustentar em voo. Então ela é comprida, tem menos arrasto no perfil aerodinâmico, porque ele é mais estreito. A corda é mais curta. E o perfil da asa também, ele é compatível com essa corda. Se for uma corda grande, o perfil vai ser maior. Porém, ela vai ser mais lenta. Então, são esses aspectos, esses detalhes que são levados em consideração no cálculo e no projeto de uma hélice. Tá? Não é fácil. Mas se tiver boa vontade, tem pessoas aí no canal, amigos, já que se tornaram amigos, né? Que levam a sério, acompanham, né? Eles estão ficando aptos a desenvolver o seu projeto de hélice, tá? Como eu. Fui capaz, por que vocês não vão ser? Né? Qualquer um pode ser, desde que se dedique a aprender. Não querer de um dia para o outro ser profissional em hélice, tá? Eu mesmo, desde que nasci, estou no meio disso. E agora? Estou aprendendo muita coisa ainda. Conforme a pergunta que vocês fazem, que poucos fazem comentário aí, é desanimador esse povo aí, tá? Vocês aí são desanimadores. Porque eu sei que tem muita pergunta para ser feita. Inibição eu sei que não é, tá? Então põe lá, caramba, não custa nada. Faz pergunta. Eu estou disposto a responder, ensinar e de graça. Eu não cobro nada. A única coisa que eu ofereço é apostila, só, mais nada. Tá? Então, eu estou falando isso aí, que às vezes revolta um pouco. Porque eu apanhei muito para aprender o pouco que eu sei. Mas muito. E me dediquei muito, noites e noites sem dormir. Cortando madeira, apanhando, tendo desgaste, desligamento nos dois ombros, de tanto desbastar a hélice, até de madrugada.
Eu fazia hélice para o Brasil todo, para países vizinhos, entendeu? Tudo à mão, não tinha copiadora. E vocês que têm a chance, né, de ter um canal aí com um peão falando, tentando explicar, não estão valorizando. Eu vejo pelos comentários, não tem quase. Aí você fica pensando, será que estão gostando mesmo de aprender ou não tem interesse? Tá? É um termômetro isso aí. A gente vê por aí, sabe? Se tá tendo interesse ou não. Se eu perceber que não, a gente para, porque eu não vou ficar falando para um ou dois, né? Então eu convido eles para vir aqui em casa e aprender comigo aqui, ué, né? Bom, reclamação à parte. Aqui estão as chapelonas que eu faço em alumínio, tá vendo? Que elas vão determinar o desenho da pá. Olha, por que eu faço isso aqui, ó? Que é onde apoia na madeira, no primeiro corte dela, né? Isso aí nos canais, em outros vídeos já tá mostrando, tá? Olha, então, vem aqui, ó, encosta aqui, tá vendo, ó? Aí, pronto, ó lá. Ela descansou no perfil aí, ó. Tá vendo? Depois na lixa, a gente faz o acerto final, tudo bonitinho. Olha, aqui na fuga também tem o risco, né? Para não descer muito, você não perder. E você vai galgando a altura para passar do outro lado. Aqui ainda não passei, tá vendo? Eu tenho que galgar aqui com uma ferramenta. É um arame de aço torcido, grosso, né? Galga, né? Aqui, ó. E passa para cá e vai desbastando até chegar na altura e no desenho do perfil. E assim sucessivamente até chegar na ponta. Aí você pega todas essas chapelonas e passa para o outro lado. Aí você obtém uma simetria na pá. Quer dizer, as duas pás vão estar idênticas, tanto na espessura como no desenho e também com relação à largura dela, que é a corda. Elas vão estar idênticas. Não só no desenho, tem que estar idêntica no peso, que é o balanceamento, que é feito através do eixo central, em cima de uma mesa de balancear, em cima de um cavalete de balanceamento, que eu já mostrei, já expliquei como que é feito no canal também, tá? Então, a pá tem que ter o balanceamento, tem que estar perfeito, sem correnteza de ar, sem nada. E por falar nisso, eu quero lembrar que o balanceamento, eu particularmente, sugiro sempre para o pessoal, faça o balanceamento estático no cavalete. Faça ela parar em qualquer posição. Por quê? Se você fizer o dinâmico, como muitas pessoas fazem, você está vendo a vibração do motor, do spinner, do volante e da hélice no mesmo momento. Tá? Então está aparecendo uma vibração ali. Opa! O que eu vou fazer? Eu vou pôr peso no volante, ou no spinner, ou na hélice. Desculpa. Só que isso aí complica, por quê? Amanhã depois você troca a hélice, você vai ter que chamar um amigo lá, ou o profissional, para fazer toda a medição de vibração novamente no motor. Sai caro, não sai barato. Então, tua hélice tem que estar zerada. Você tem que ter a consciência que a tua hélice está balanceada. Aí então, se apresentou qualquer vibração, você vai chamar a pessoa para colocar o equipamento lá para medir a vibração do motor, para ver se o volante está certinho, se a equalização do combustível está certo, se algum problema do motor. Você descarta a hélice, tá? E se for por um contrapeso, que coloque lá no motor. Não tem nada a ver com a hélice nem com o spinner. Porque você sabe e tem a certeza de que está tudo redondinho, tá bom? Então é isso. E a calagem da hélice também, que eu já falei muito no canal. Vou dar uma breve aqui também. Aperte os parafusos, encostando eles,
encosta todos. Gira a hélice, faz com que ela passe aqui. Eu pego normalmente aqui, ó, uns 80% da pá, tá vendo? Ó? Coloco um ponto de referência, a pá vai passar aqui, gira ela, vai passar aqui, deu aperto nesses dois parafusos e nesses dois. Alinhou ela aqui no sentido longitudinal, aí você vai ter que se preocupar aqui, ó, no sentido transversal, que são esses dois parafusos, tá vendo? Aí você vai apertar mais ou menos esse parafuso. Com o quê? Com o transferidor aqui, uma ferramenta medindo o ângulo. Aonde mede o ângulo? Na metade da pá, que é a parte mais plana aqui, né? Olha. Na metade da pá, pega uma referência de altura certinha, pegou um ângulo aqui, tira a ferramenta, gira, coloca aqui, tem que dar o mesmo ângulo. Então os apertos, principalmente em hélice de madeira, o aperto tem que estar certinho, no torque certo, que não vai afundar a madeira, né? E não existe um padrão de torque para madeira. Quem pensa isso está errado, porque cada madeira tem uma densidade, uma dureza. Então não justifica você dizer que X madeira tem que ter tanto de aperto. Não, você vai sentir na mão, quando a madeira começa a querer ceder, você para. Ali é o torque ideal para aquela madeira. E de vez em quando dá uma olhadinha para ver se não está soltando. Soltando por quê? Porque a madeira cede com o tempo. Se essas madeiras de hoje, não existe uma madeira de lei, né? Então, se a madeira começa a afundar um pouquinho, você tem que dar um torquinho. Por isso que é bom uma arruela de aço aqui, para você ter o apoio maior, né? Não danificar a madeira. Beleza? E nós temos uma ferramenta que denominamos de goniômetro. É uma ferramenta que você mede o ângulo da pá sem tirar a hélice da aeronave, independente da posição que a aeronave esteja. Se é convencional ou triciclo, não importa. O que importa é o seguinte, você coloca a tua hélice na posição horizontal, mede aqui, daqui no chão, pega um ponto aqui, mede, tem que estar aqui, no horizontal. Coloca o goniômetro aqui, ó, mede aqui, raio 50, o raio que você quiser, mas você tem que medir para passar do outro lado. Mediu aqui, pega o ângulo que está. Vamos supor lá, vai, 20 graus. Está 20 graus aqui. Você gira ela e coloca aqui na mesma distância, tem que dar 20 graus. Se não der, você corrige nesses dois e nesses dois parafusos. Aqui, ó. Corrige, por quê? Porque o ângulo é fundamental. Ele determina o passo da hélice. E se tiver diferença,